economia, né, que são lados complementares da mesma moeda e como você pode utilizar informações de um para se beneficiar no outro também. O macro top-down, olhando a economia para definir a estratégia de investimento, são formas de você utilizar dessa mesma base da economia para poder ter bons resultados, para poder se beneficiar no mundo das finanças, falando da sua carteira mesmo. Essa é a forma que você utiliza hoje? Então, exato. Um país como o Brasil, ele é muito mais dependente de Brasília, para os ativos financeiros, eu estou dizendo, do que um país como os Estados Unidos, que é muito mais institucionalizado e depende mais do que está acontecendo no mercado. Então, sem dúvida, você tem que estar entendendo o que está acontecendo com política, por exemplo. E você tem que estar entendendo o que está acontecendo com a economia geral também. A diferença do que eu costumo fazer para essas outras análises é que eu estou olhando só o lado monetário. Não estou dizendo que as outras não sejam importantes, são importantes também. Mas o foco aqui do que eu proponho da teoria dos ciclos econômicos é o lado monetário, onde realmente aquilo determina o ciclo, né? E aí é que é a diferença. Mas é exatamente isso que você falou. Quando você fala macro top-down, você está analisando cenários macroeconômicos, que inclui política, inclui economia geral, o que está acontecendo com o PIB, etc. Mas aqui eu estou pegando um pequeno nicho dessa questão, que é o monetário, o que os bancos e o Banco Central estão fazendo, e usando isso como uma espécie de âncora da estratégia como um todo. Entendi. E para você escolher o ativo específico, aquela empresa eu vou comprar, ela vai figurar na minha carteira, por exemplo. O que você leva em consideração, além desses pontos que você comentou? Perfeito. Só quero fazer um ponto antes desse. Antes de escolher o ativo específico, eu tenho uma visão, né, que eu aprendi no livro que mais me influenciou lá no início de carreira, que foi o Random Walk Down Wall Street, do Burton Malkiel, que tem aqui em português também, sei lá, caminhos aleatórios em Wall Street, sei lá. Que diz o seguinte: é muito difícil você ser capaz de fazer stock picking, né, escolher certas ações e ganhar dinheiro consistentemente ao longo do tempo, levando em conta o risco. Então, antes de eu escolher a ação, e claro que eu vou ter que em algum momento, na minha parte que é equities, eu vou ter que escolher a ação. Mas antes de escolher a ação, eu quero fazer a alocação entre as classes de ativos mais inteligente. O que são as classes de ativos? Ações, bonds, commodities, dólar e outras. Qual é a proporção da tua carteira que tu está botando em cada uma dessas? Essa escolha é muito mais importante, na minha opinião, do que o que você está fazendo depois em cada uma dessas caixinhas. Né? Então, eu costumo olhar, até porque, né, pelo macro top-down, você vai olhando, né, e fazendo alocação dinâmica de ativos. No meu caso, dinâmica. Você não fica ali parado, à medida que o ciclo vai evoluindo, você vai aumentando uma e diminuindo outra. Mas aí você tem que escolher as ações. E aí esse livro que eu citei, o Random Walk Down Wall Street, ele mostra que, olha, é complicado você fazer stock picking e ganhar. Se você tiver acesso a fundos índices, ETFs, diversificados, em geral o ETF vai te ganhar. É que nem você tentar acertar mais que o Waze. Uma vez ou outra o Waze está errado. Mas 99% dos casos, o Waze estava certo. É a mesma coisa com os mercados. Se você tentar fazer stock picking, você pode ter competência e você pode ser um desses 1% que acerta. Mas é difícil. Então, cuidado com essa arrogância. É o que ensina esse livro, e eu acredito, e é por isso que a Vanguard, que é a grande gestora que o John Bogle fundou com a tese de investimentos passivos, é a segunda maior do mundo, perto da primeira maior do mundo em gestão. Porque ele consegue cobrar taxa de administração muito barato. No caso dele, ele não precisa contratar researchers por milhões e milhões de dólares para fazer análise. Ele está fazendo uma cesta diversificada sem raciocinar. E consegue cobrar mais barato. Quem é a lebre e a tartaruga, né? Ele está saindo mais levinho, né? Do que o outro. Ele acaba ganhando do outro que gastou milhões de dólares. Nem sempre. Eu não estou dizendo que você não possa ganhar dinheiro pagando research, sendo inteligente, estudando, mas consistentemente é raro.
Eu me lembro que quando eu estava no MBA, eu fiz um trabalho de avaliar 3 mil gestores de fundos, na época nos Estados Unidos, para fazer uma análise estatística de ver quem está superando estatisticamente, com mais de 95% de confiança, o benchmark ajustado a risco. 2 de 3 mil superaram nos últimos 10 anos. Tem que ser 10 anos, porque um ano pode ser sorte. Você tem que fazer mais do que 5. 5 você já começa, se você tiver uma diferença de retorno alta, já vira estatisticamente significativo. Mas só 2. Só 2 em 3 mil. Então, cuidado com stock picking. É difícil, né? Acertar. É complicado. É muito difícil. É complicado. Agora, você teve